Na conversa do Senhor com Caim, aqui no capítulo 4 de Gênesis, nós tiramos muito material e muito ensinamento com relação à soteriologia. Afinal, o que João escreveu no capítulo 3, no verso 12 de sua primeira carta, que Caim era do maligno, ele estava mostrando que existe uma dupla predestinação e que Deus já havia predestinado Caim então à condenação, ou o termo poneros ali em 1 João 3,12 está dizendo que Caim, por aquele momento, ele esteve sob a influência do maligno. É claro que nós vamos ver o Senhor falando com Caim que o pecado jazia à porta e estava pronto para devorá-lo. E esse termo significa como um animal feroz à porta, tentando arrombar a porta para destruir a vida de Caim. E Deus disse, o seu desejo, ou seja, o desejo do que está fora, que está tentando entrar, é para destruir a sua vida. E Deus diz no verso 7, no capítulo 4, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então Deus está projetando um futuro, condicionando. Se você proceder bem, você pode mudar a situação em que você está. Porque Deus também leva Caim, no verso 6 do capítulo 4, a uma reflexão. Por que estás irado e descaiu o seu semblante? Pensa, Caim, por que você está dessa forma? Se você proceder bem, isso é condicionando um futuro promissor. Não é certo que serás aceito. Veja que já havia passado aquele momento em que Caim oferece o resto para Deus. Isso denota como estava a sua situação diante de Deus. E Deus está dizendo, olha, você pode mudar essa situação. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta e vai te destruir. Mas cumpre a você dominar. Então Deus está dizendo assim, se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha palavra, você vai conseguir dominar sobre isso. E nós vemos que depois deste momento, Caim não ouve a voz de Deus e mata o seu irmão. E Deus ainda pergunta para ele, o que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E Caim, ele mente, não sei. Onde está o seu irmão? Não sei. Acaso foi o tutor do meu irmão? Ele passa a ser ainda irônico e rebelde contra Deus. E no verso 11, então, Deus diz que a partir daquele momento, Caim se torna maldito. E aí Paulo diz isso, né? Separado da graça de Deus como um anátema. Só a partir daquele momento. Então nós vemos que Caim, ele se preocupa apenas com a sua integridade física. Se alguém encontrar Caim, vai matar. Caim não se preocupa com a dimensão do pecado, mas sim com a dimensão do castigo. Ele não se preocupa com Deus, nem com o seu irmão Abel. Então, a essência do texto é soteriológico e mostra que Deus, existe um chamado. Lá no Salmo 81, versos 8 a 14, Deus diz, se meu povo me ouvisse, se Israel me escutasse, mas agora que eles não ouviram, então eu vou entregá-los aos seus próprios desejos. Então existe o arbítrio de Deus, o arbítrio do homem, existe a vontade de Satanás, existe a vontade do homem, só que Deus é soberano sobre todas as coisas, e chama, e propõe a vida ao invés da morte. Eis que como está lá em Deuteronômio 30, 19, chama o céu e a terra por testemunha que te propus a vida. Então nós vemos que na conversa do Senhor com Caim, existe um chamado à reflexão, existe um chamado à salvação. E a pessoa, por fim, ela responde sim ou não. O ser humano não é soberano, ele apenas responde sim ou não ao chamado para a vida. E Caim, então, decidiu, sob a influência do maligno, rejeitar ao chamado de Deus, portanto ele se tornou maldito, anátema, a partir do momento então que ele rejeita a voz de Deus.